capítulo 3 do livro de Atos. Quem achou diz amém. Verso de número 6 e 7. Diz o texto sagrado: E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E, tomando-o pela mão direita, o levantou. E, tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e artelhos se firmaram. E, saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Se puder, feche os seus olhos. Jesus, te agradecemos pelo dom da vida e o privilégio que temos de te servir. Na noite desse dia, somos gratos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de oferecermos ao Senhor o nosso culto de louvor e adoração. E nesse momento, mais uma vez, por graça e misericórdia, o Senhor fale aos nossos corações aquilo que vem do teu coração. Revela-nos o teu propósito, fala conosco. É pelo que nós oramos, desde já agradecemos em nome de Jesus. Se puder, diga amém. Se assente, se conforte. Diz o texto sagrado que Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. E aquilo era habitual a eles. Eles iam todos os dias ao templo na chamada hora de oração. Eles tinham isso como um hábito, era prática comum, era algo natural do seu comportamento. Queria que você gravasse isso. Eles tinham habitualmente uma vida de oração, não era algo novo, não era algo específico. Desde o tempo em que andavam com Jesus na terra, eles se habituaram a ter esse tempo de oração inspirados e ensinados por Jesus. Jesus tinha seus tempos de oração e deixa esse legado a eles, porque a oração é o estreitamento da relação com Deus, é a intimidade, é onde se conversa, é o diálogo dos entes espirituais, daqueles que são parte da igreja. Um crente que não ora, não se relaciona com o ser maior, com Deus. Um crente que não ora, ele pode frequentar a igreja, ser adepto, gostar do ambiente, sentir algumas coisas, mas ele não se relaciona com a essência. Isso é algo complexo e perigoso, porque a tendência é, em não se conhecendo, se ignorar. E é por isso que existe tanta gente fraca no ambiente religioso, naquilo que a gente conhece hoje como igreja. Muitas pessoas que são manobráveis facilmente, porque, na verdade, não conhecem a essência do tudo, a importância final. E aí ser crente se tornou sinônimo de se comprometer com algo na igreja. Muitas pessoas vêm à igreja trabalhar, cumprir alguma função, são separadas por ministério, são músicos, são partes de um grupo musical. E aí ele passa a frequentar esse ambiente de comprometimento com o tempo, com as pessoas, mas pouco entendem de Deus. Isso é perigoso, porque tudo isso pode ser deixado de lado. A comunhão não. E a comunhão com Deus só se estabelece de forma sadia e plena tendo uma vida de oração. Com relação à oração ainda é algo complicado, porque o conceito religioso criou algumas questões que são difíceis, sobretudo para os mais jovens. Porque logo se imagina que orar é ter que ficar separado por um tempo, ou, às vezes, muitas vezes, só de joelho. E aí as pessoas já pensam assim, já são derrotadas antes de começar a batalha, né? Eu não vou conseguir, eu não consigo. E eu não estou dizendo contra isso. A gente que é assembleano aprendeu a orar assim, era comum, né, irmos com nossos pais à igreja, e antes de ensaio, antes de escola dominical, antes de qualquer evento da igreja, o natural é que se comece com oração. A geração nova
tem complicado um pouco isso, né? Até a oração do começo do culto, ela já é deixada de lado. Há uma geração que chega na igreja na hora da mensagem. É normal isso hoje. Eu, por muito tempo, tive dificuldade com isso. Chegava na igreja no começo do culto e via ali Pedro, Tiago e João, João, Tiago e Pedro. E aí você dobra o joelho por orar, começa o culto, daqui a pouco olha, multiplicou o povo. Não, é que o povo chega na hora da mensagem mesmo. E os que cantam e louvam ainda chegam um pouquinho antes na hora do louvor. Isso é perigoso, porque sem relacionamento habitual com Deus, nós nos tornamos fracos. Nós nos tornamos suscetíveis a qualquer vento, qualquer problema. A Bíblia diz que Pedro e João tinham a habitualidade de orar. Era natural para eles isso. Não era forçado, não era uma necessidade. Era aquilo que eles tinham como o seu dia a dia. Como nos alimentar, como praticar um exercício, como trabalhar. Para eles, era parte do seu dia. Tem alguém me ouvindo? Eles então estão mais uma vez indo ao templo. E do outro lado dessa história, a Bíblia diz que estava ali um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo. Ele não se movia, ele era aleijado. Ele nasce impossibilitado de andar. Ele nasce com um problema físico que não permite que ele firme seus pés. E então esse homem se adapta àquilo que lhe é proposto, porque ele não tem muitas opções. Quem poucas opções tem é levado a sobreviver com aquilo que a vida lhe propõe. As pessoas menos favorecidas não podem escolher muito, elas têm que viver com aquilo que recebem, seja uma doação, caridade, favor. Esse homem, nos tempos bíblicos, ainda tem algo pior contra a vida dele, porque aos olhos da sociedade, uma sociedade extremamente religiosa, ele é visto como alguém amaldiçoado por Deus. Então, todos os dias, alguém carregava aquele homem até a porta do templo. E a porta do templo era o seu limite, era o lugar máximo que ele podia chegar. Ele não podia entrar no templo, porque era considerado aos olhos da sociedade como alguém amaldiçoado por Deus e impuro. Então, o limite da sua proximidade mediante o templo ou com Deus era a porta. E as pessoas o colocavam ali de forma estratégica para que ele pudesse conseguir doações aleatórias todos os dias. Era natural para ele receber esmolas das pessoas que passavam. Sobretudo na porta do templo, muitos deles abençoados iam ofertar a Deus e viam ali um pobre homem, então se sentiam comovidos com a situação e entregavam para ele alguma coisa que fazia com que aquele homem sobrevivesse. Aquele homem é um sobrevivente desde sempre, que está ambientado nesse sistema. E Pedro e João estão subindo para o templo. O que eu queria chamar a sua atenção é porque ir ao templo orar para Pedro e João era uma expectativa, era habitual. Mas nós não podemos entender isso como essa ideia de habitualidade como simplesmente mais um dia. Tem alguém me ouvindo? A maioria de vocês que me escuta, quer no templo ou em casa, estão fazendo isso porque estão habituados à igreja. A gente que é assembleano, nesse tempo de pandemia, está sentindo isso muito pesado, porque nos machuca a ideia de não poder vir ao templo. A gente é criado na comunhão, a gente não sabe viver sem a igreja, sem a palavra, sem a pregação. Mas há um problema que a gente passa a praticar, que eu queria acender um alerta com vocês. E isso tange a habitualidade. Hábito é aquilo que a gente faz sem pensar. Por exemplo, quem aqui dirige? Quem aqui tem habilitação? Dirige. Você vai se lembrar de algo natural. Você é jovem, vai tirar a habilitação. E aí você programa sua mente, não é isso? Porque tem 3 pedais lá. Você programa sua mente. Para trocar marcha, tem que pisar na embreagem. Solta a embreagem devagar, senão o carro morre. Mas tem que tirar o pé da embreagem, senão queima
o câmbio, né? Queima a embreagem, aí fica aquele cheiro abençoado, e o marido briga com as irmãs, e aí vai dar problema. Se soltar muito rápido, o carro vai morrer. E aí você, no começo é assim, né? Você entra no carro dizendo, peraí, não pode soltar, não pode... Solta o freio, aquele negocinho no meio do carro, chama freio de mão, né? A gente tem que soltar, senão também força o freio. Então tudo isso nós vamos praticando, não é isso? Aí você dirige depois de 1 ano, 2, você se lembra do nome embreagem? Nem lembra. Você entra, pisa naturalmente, troca a marcha, vai, vem, puxa o freio, solta, fecha o carro. Natural. Porque você está habituado a isso. Tem alguém me ouvindo? Qual é o grande problema, gente? O relacionamento com Deus na igreja não é diferente. Quando você começa num serviço, seja no diaconato, vai servir ceia, vai pregar. No começo é a mesma coisa. Eu não posso errar, tenho que respeitar o tempo, tenho que orar antes, tenho que me consagrar. Hoje eu estou na escala para o diaconato, então você fica mais crente que o normal. Vou lá, hoje eu vou servir ceia para os irmãos, eu não posso errar, eu tenho que abençoar a vida. Aí decora, não é? Tomai e comei, esse é meu corpo partido por vós. É aquele ambiente bastante agradável. Mas conforme o tempo passa, a gente se acostuma. E qual é o problema do costume? Quando a gente se acostuma, a gente perde as expectativas. Um novo convertido, ele vem para a igreja e diz assim, hoje Deus vai falar comigo. Alguém que está na margem da sociedade, com muito problema, ele vem para a igreja e diz, Jesus, eu preciso ouvir o Senhor. Mas quem está na média, já vai para a igreja por vir à igreja. E aí você até, hoje eu vou prestar culto a Deus. Mas a maioria de nós é assim, acorda, e é uma rotina, hoje é domingo, hoje é dia de igreja. Então se não chegar nenhum parente em casa, se ninguém me convidar para fazer alguma coisa à tarde, se não tiver nada mais importante, se tudo der certo, e aí uso até a palavra que crente gosta, se Deus quiser, eu vou no culto hoje. Tem alguém me ouvindo? E as expectativas que deveriam ser, não, peraí, hoje eu vou encontrar Deus, eu vou ouvir Deus, elas não existem na maioria de nós. A gente simplesmente pondera como sendo mais um dia, como qualquer outro dia, porque a gente se habituou a isso. Nesse tempo de pandemia, as coisas estão mudando um pouco, muitas pessoas estão voltando, retomando a vinda ao templo e ainda pensando um pouco sobre isso. Mas a maioria de nós está habituado. Até a questão das lives é algo para pensar. No começo, todo mundo com medo de morrer. Opa, vamos ficar firme, então não posso sair de casa, vou ficar firme na igreja. Até as lives hoje caíram muito de acesso. E eu não estou dizendo isso em causa própria, não é essa a igreja. É uma coisa que a gente enxerga na igreja no Brasil, em todos os lugares. As pessoas se habituam, mas sobre esse hábito eu queria pensar com vocês. Aqui, de forma muito especial, a gente trabalha um pouco na contramão disso, começando pelo altar, porque todas as vezes que nós viemos para a igreja, e alguém pergunta assim, por que o slogan da igreja é vem e vê? Porque a gente desistiu de tentar explicar. Porque explicar para o povo que, nossa, mas esse culto foi fantástico, não, mas Deus agora abençoou. Estava ficando até complicado, e aí algumas pessoas questionavam, perguntavam, mas o que é? Gente, vamos fazer o seguinte, vamos lá na igreja e você vai ver e vai entender o que está acontecendo. Por que isso acontece? Porque nós habituamos a nossa mente a não aceitar a normalidade na igreja. Então, quando chega um domingo, os músicos, os diáconos, os obreiros que limpam a igreja, a gente já cria um ambiente de expectativa dizendo assim, como é que vai ser hoje? O que vai acontecer hoje? Hoje eu cheguei na igreja, olhei e falei, nossa, quanta gente depois de ceia, é complicado um culto desse, normalmente o povo dá uma segurada no domingo. E aí você olha dizendo assim, os irmãos vieram, a expectativa está alta. A Americana Adoração começa a louvar, os irmãos começam a sentir presença, a expectativa vai crescendo. Algumas pessoas entram e saem, mas é um ambiente diferenciado porque desde a hora que a gente sai de casa ou acorda de manhã, a gente olha e diz assim, hoje é o dia que Deus vai fazer alguma coisa. E alguém pergunta assim, mas o que Deus vai fazer? Isso eu também não sei. Eu não sei se a igreja hoje vai chorar, ou se a igreja vai pular, eu não sei se vai haver quebrantamento, ou vai haver um êxtase de alegria. A única coisa que a gente tem é uma expectativa
Deus vai fazer alguma coisa. Se será salvação de almas, ou rebatismo com o Espírito Santo, um reavivamento, a gente nunca sabe. Mas o que nós temos plena convicção é: Deus vai fazer alguma coisa. E aí você traz um amigo para a igreja dizendo: não, acho que ele vai aceitar Jesus. E a gente nunca sabe. Eu vejo vocês e não sei quem é, quem não é, quem está, quem não está. E existem cultos que a gente prega, faz apelo, não vem ninguém. Existem cultos que você diz assim: meu Deus, hoje eu não vou nem fazer apelo, só tem crente. E aí o Espírito Santo diz: chama o povo. E aí você diz: alguém, você nem está acreditando naquilo, que quer aceitar Jesus como seu Salvador, já vai fechando o olho. Então vamos terminar. Daqui a pouco alguém levanta a mão lá no fundo assim: eu quero. E aí o Espírito Santo diz assim: sou eu que faço, sou eu que conduzo. E a gente como igreja tem que fazer o quê? Aumentar a expectativa. Você pode olhar para alguém perto de você e dizer assim: aumente a expectativa. Você não pode vir para o culto dizendo: eu vou lá na igreja. Fazer o quê? Eu vou lá no templo. Não, eu vou lá, hoje é domingo, é dia normal, é dia de ir ao culto. Não, você tem que acordar no domingo e dizer assim: hoje é dia de ouvir Deus, hoje é dia de sentir presença, hoje é um dia marcante na minha história. Quando você vem à igreja, seja qualquer que seja a igreja, onde quer que você vá, você tem que ter expectativa. Hoje Deus vai falar e eu vou ouvir, a presença vai me tocar. Pedro e João estão indo para o templo, mas eles têm uma expectativa no coração: Deus vai nos visitar mais uma vez. E na porta do templo havia alguém com a baixa expectativa, havia alguém que está acostumado com a habitualidade, alguém que está acostumado à miséria, alguém que está acostumado a receber favor dos outros. Mas quando você vem para o templo com a expectativa do que Deus vai fazer, alguém recebe essa palavra: Deus vai te usar para superar a expectativa de alguém. Você vai encontrar alguém no caminho que estava pensando assim: mais uma semana miserável, mais uma semana de dor, mais uma semana nessa pandemia, mais uma semana sem saber o que vai acontecer. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida: aumenta a expectativa, porque você vai cruzar com pessoas no caminho que vão ser erguidas pela bênção de Deus sobre você. Uma das coisas que me marcou desde o início do meu ministério era isso: eu não conseguia entender as pessoas virem para a igreja por vir. Eu comecei a dirigir igreja, pregar a palavra numa igreja bem pequena, poucas pessoas no culto. Mas eu coloquei aquilo no meu coração: cada culto tem que ser insuperável. E aí eu fui arrumando o favor dos irmãos, ajudando, os irmãos cooperando, colocamos cadeira, colocamos som. E aí tinha Pedro, Tiago e João, João, Tiago e Pedro na igreja. Mas todo dia eu vinha, e o diabo queria roubar minha expectativa, dizendo assim: guarda essa mensagem para amanhã, amanhã vai ter mais gente. E o Espírito de Deus falava assim: prega como se não houvesse amanhã, prega como se fosse o último culto. E aquilo foi movendo o meu coração dia após dia. E já são mais de 15 anos nessa empreitada. E Deus todas as vezes é insuperável, porque as expectativas, por maiores que sejam, Deus diz: você se preparou, você está buscando, vocês desejam, vocês esperam algo, eu farei infinitamente mais do que aquilo que você possa pedir ou pensar. Eu desafio qualquer um de vocês que vem ao templo com a expectativa em Deus, que sai frustrado. Quem vem buscando Deus nunca volta vazio ou como entrou, sempre volta dizendo: Deus me visitou, Deus me tocou, Deus agiu. Tem gente que entra na igreja e sai da igreja porque vem como se entrasse em qualquer lugar. E tem gente que as pessoas olham assim: poxa, mas essa irmã chora todo culto, esse irmão dá glória a Deus todo culto, ele é muito menino, ele fica girando aí na igreja, levantando, fazendo gesto. Não é, é que a expectativa é alta. Ele entra dizendo: Deus vai falar. E aí você entra para assistir. E aquele irmão que vem para participar com a expectativa alta, a criança diz assim: caminhando eu vou para Canaã. Quem está com a expectativa já sente: é isso, é comigo, eu estou indo para lá. O diabo disse que eu vou parar, mas eu não vou parar. Dá um toque num crente aí sem tocar, né? Só olha para ele assim com máscara e tudo, mas diz assim: aumenta a expectativa, aumenta a expectativa. Deus não é um apresentador de auditório. Deus, a igreja não é um lugar de teatro, não é um show que você vem ouvir música ou ouvir alguém falar bonito. Deus é o dono de todas as coisas, é aquele que pela palavra tudo se fez. Você não pode entrar no templo só para assistir ou participar. Você tem que entrar dizendo: hoje eu sei que o meu Redentor vai me tocar, vai me abraçar, vai mudar as coisas. A religião vai fazendo com a gente como em Betesda.
Aquele paralítico está lá há 38 anos. Existem muitos de vocês que estão sofrendo há muito tempo. Existem pessoas que carregam uma dor como esse homem, como o coxo. Desde nascença, não consigo andar. Mas o problema é que chega na presença de Jesus. Jesus chega lá e diz assim: e aí, meu filho? Ninguém me ajuda. Ninguém olha por mim. Baixa expectativa. Uma sucessão de decepções. Uma sucessão de coisas que não funcionaram. Ouça. Se você viver apegado àquilo que não funcionou, você nunca vai abrir coração para novas possibilidades. Se você viver habituado àquilo que não deu certo, você nunca vai abrir a visão para receber algo diferente da parte de Deus. Eu vim aqui pregar para quem recebe a palavra do centro do coração de Deus. Em nome de Jesus, aumenta a expectativa. Pastor, mas eu estou sofrendo há tanto tempo. Pastor, mas a minha vida é sucessão de decepções. Não importa como ela veio, você está na presença dEle. Imagine-se na beira do tanque de Betesda, e você chegou aqui hoje dizendo: mas já fazem 38 anos. Esquece os 38 anos. Sinta a presença dEle passando do seu lado, dizendo: e aí, você quer andar? Quer levantar? Você pode ficar se lamentando, pode, e sair daqui tão aleijado como entrou, mas você pode olhar para Ele e dizer: eu quero, eu recebo, eu aceito. Não importa o que não fizeram por mim, hoje eu tenho certeza que o Senhor fará. Alguém está me ouvindo? Havia uma mentalidade sobre aquele ambiente. Aquele jovem estava preso a isso. Alguns meses atrás nós pregamos nesse texto. Está lá no YouTube a mensagem. O nome da mensagem, se eu não me engano, é Quebrando o Ciclo da Desgraça. Porque o inimigo colocou sobre a mente daquele homem que ele vai mendigar a vida toda. Alguns de vocês receberam essa mensagem do diabo. E essa mensagem você diz: ah, pastor, mas o diabo, eu nunca vi o diabo. Não. O diabo usa pessoas. Quer saber como? Pessoas que disseram assim: não, mas você nasceu muito pobre, você não vai conseguir. Pessoas que disseram assim: não, mas com tanto problema que você enfrenta, não, desiste, amaldiçoa Deus e morre, abre mão. Pessoas que você contou o sonho dizendo assim: olha, esse ano, dessa forma, meu projeto, e disseram para você: não, mas isso é muito para você, você não tem condição, nesse tempo. E cuidado com a pandemia, porque a pandemia será a nova maldição na boca das pessoas. Porque todo mundo vai dizer o quê? Mas agora, mas nesse tempo, mas nessa diversidade. Tem alguém me ouvindo, gente? Ouça, o céu não depende de probabilidades, nem possibilidades. A bolsa varia conforme as possibilidades. O céu não. O céu ainda é o mesmo, que pega Isaac numa terra seca e infrutífera, e Isaac planta uma semente dizendo: eu acredito no potencial do reino. E Deus diz assim: então para cada semente você vai colher 100 vezes mais. O céu ainda é aquele que pega um pastor pequeno, um ruivinho baixinho, que tem um gigante enorme, um exército todo parado, e o menininho levanta e diz assim: hoje você vem contra mim com espada, escudo e lança, mas eu vou contra você, contra todas as probabilidades. Isso é expectativa. A expectativa baixa quando o diabo cresce dizendo: você não pode, mas a expectativa do crente aumenta quando diz: eu não posso, eu não tenho, eu não consigo, mas eu vou contra você em o nome do Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus, eu vim essa noite te pedir: aumenta a expectativa. O diabo está cegando pessoas dizendo: esse ano é um ano perdido, esse ano é um ano acabado, esse é um ano que não tem mais jeito. Já entrou agosto e as pessoas dizem: é o mês do desgosto. Para, rasga isso da sua história. Esse ano Deus vai me fazer crescer, Deus vai me abençoar, o céu vai trabalhar em meu favor. E alguém vai dizer: como? Não sei, não preciso saber, eu só acredito. Ontem, final da ceia, um casal me procurou aqui na igreja. Vou contar isso aqui para aumentar sua fé. Esse ano está difícil, não está? Esse não é um ano que a sociedade diz assim: compre, projete, construa, construa. Um casal aqui na igreja extremamente ativo.
não perdem culto, são envolvidos na obra, ajudam nas ações da igreja. Ontem me pegaram no cantinho ali. Pastor, queria que o senhor orasse. Por quê, irmãos? Chave da nossa casa própria, apartamento, está aqui ó, na mão. Não, você não entendeu. O diabo está roubando a bênção de muita gente, dizendo assim, mas esse ano é complicado, esse ano... Ei, quando você sabe o que plantou, você não precisa ter medo do que vai colher. Esse ano pode estar difícil, pode estar complicado, mas o céu está sobre a sua vida. E é a presença de Deus que vai te abençoar. Ainda antes desse ano terminar, muitas outras chaves vão chegar, muitas portas vão se abrir. Eu quero profetizar aqui para quem perdeu alguma coisa. Pastor, perdi dinheiro, perdi emprego. Não, Deus limpou a área, Deus tirou para que houvesse coisa nova. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Olha para um crente aí e diz assim, aumenta a expectativa. Você que está em casa, cutuca alguém aí, levanta desse sofá, olha para alguém e diz assim, aumenta a expectativa. Aumenta a expectativa. Oh, diz a Bíblia que Pedro e João sobem para o templo. Eles têm uma vida de oração. Oração na vida deles não falta, é habitual. E eles estão subindo para o templo. E a Bíblia diz que aquele homem que é coxo desde o nascimento, desde o ventre da mãe, pede esmola para eles. Alguém está me ouvindo? Diga comigo, um problema antigo. Não, melhor dizer assim, um problema antigo. Aumenta isso, gente. Estamos de máscara, mas vamos dizer assim, problema antigo. Estou pregando para alguém que está aqui me ouvindo, dizendo assim, pastor, mas meu marido está no vício desde sempre. Pastor, eu vim aqui na igreja, mas meu filho ficou lá na boca. Pastor, eu estou aqui, mas o senhor não sabe como é que ficou minha casa. Você que está aí no vídeo assistindo, diz assim, pastor, o senhor não sabe como é que está aqui. Estou vindo aqui, ó, mas o ambiente aqui está horrível. E já faz muito tempo. Esse homem nunca andou. Esse homem sofre desde que nasceu. E em volta dele só existem pessoas que dizem o quê? É assim mesmo. Ele está na porta do templo assistindo pessoas bem-sucedidas entrando e saindo, bem vestidas, abastadas. Suas expectativas são baixas. E quando Pedro e João enxergam aquilo, eles recebem um chamado daquele homem. Tem alguém me ouvindo? Preste atenção. Para você abençoar alguém, não é necessário fazer aquilo que a pessoa deseja. E muitas vezes fazer aquilo que a pessoa te pede não é abençoar. Muitas vezes ceder à opinião, à vontade, pastor, mas se eu não fizer vai ficar bravo comigo. Talvez é por isso que ele permanece coxo. Abençoar alguém é ministrar sobre a vida dele o que ele precisa, não o que ele deseja. Porque muitas pessoas têm a visão roubada pelo diabo de tal forma que ela já não consegue enxergar algo maior. O diabo colocou na mente dele tanta miséria, tanta depressão, tanta pequenez, que ele já não consegue se enxergar como alguém maior. E aí aquele homem só está dizendo que a única coisa que eu posso pedir, a única coisa que eu sou digno de pedir é uma esmola. Mas Pedro e João confrontam aquele homem dizendo assim, olha, o que você está pedindo nós não vamos dar. O que você veio pedir, não tenho para te oferecer. Diz a Bíblia que Pedro, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Alguém está me ouvindo? Não, melhor é isso. Alguém está me ouvindo? Responde aí, gente. Tem alguém acordado aqui? Está frio, né? Frio americano é coisa rara. Quando chega um frio americano, a gente fica letárgico, né? Fica estranho o negócio. Preste atenção. Olha como é que o céu trabalha.
Aquele homem é posto na porta do templo todos os dias para pedir esmola. Ele olha para Pedro e João e a expectativa dele é receber um pouco de dinheiro, uma moeda. Só que Pedro e João olham para ele e dizem assim: olha para nós. Sabe qual é o primeiro passo para que Deus mude a vida de alguém? Mudar o foco. Muita gente está na presença de Deus, está na casa de Deus, está diante de uma mensagem do céu, mas ainda foca na sua miséria, nas suas desgraças, nos seus problemas. Foca naquilo que não deu certo. Aquele homem tem as pernas atrofiadas, minguadas, mirradas. Ele tem sobre a vida dele uma capa, ele está ali numa esteirinha, ele está no lugar de mendigo. E ele não tem o hábito de olhar para as pessoas nos olhos, porque isso é uma afronta. Você já conversou com alguém que está no estado de miséria, sobretudo miséria moral? As pessoas não nos olham nos olhos. Tem alguém me ouvindo, gente? Quando você encara alguém que está com problema, alguém que cometeu algo errado, a pessoa não consegue erguer a cabeça, ele olha para baixo, ele olha para os seus pés, ele olha para o chão. Aquele homem nasceu com um problema e esse problema tomou conta dele. E as pessoas que rodeavam a sua vida, diziam: olha, esse é o seu problema, você é assim. Ele anda de cabeça baixa. Antes de qualquer coisa, Pedro e João olham para ele dizendo assim: levanta essa cabeça, muda o foco. Eu não vim aqui falar sobre o seu defeito, eu vim aqui te induzir a mudar o foco da vida. Levanta essa cabeça. A primeira coisa que eu tenho a dizer para alguém essa noite, palavra do céu: olha para mim, ergue a cabeça, olha para o altar, levanta essa visão. Pastor, estou envergonhado, pastor, é assim, pastor, estou sem jeito, pastor, não sei como fazer. Ergue essa cabeça, porque quem está te chamando vem da parte de Deus. Olha para alguém perto de você e diga assim: levanta os olhos, levanta os olhos, levanta os olhos, levanta os olhos. Vou voltar para Davi. A primeira estratégia de Golias é diminuir Davi. Golias olha assim: quem você pensa que é, rapaz? Um cachorro. Você é um miserável, você é um baixinho, um pequenininho, um infeliz, vou pisar você. Davi levanta o olho, porque quem tem chamada, quem tem propósito, quem acredita, não se torna pequeno por aquilo que o inimigo disse, não. Ele ergue a cabeça dizendo: eu sei quem está sobre a minha vida. Ergue essa cabeça, ergue essa cabeça, ergue essa cabeça. Quando você entra numa batalha pensando que vai perder, você já perdeu antes de lutar. Ergue essa cabeça. O diabo pode estar ao redor rugindo como um leão para te assustar, mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida sobre você. Em você está o leão da tribo de Judá. Ergue essa cabeça. O primeiro passo para aumentar a expectativa é erguer os olhos. Pedro e João olham para ele assim: meu filho, eu não vou nem continuar a conversa desse jeito, olha para mim. Meu Deus, mas a vida toda eu sempre olhei para baixo. A vida toda, quando eu tentei olhar alguém nos olhos, era uma afronta. Deus está mudando esse tempo. Deus está mudando esse tempo. Tem gente que vai ter uma dorzinha nas costas, porque não está acostumado a erguer a cabeça. Vai se habituando, vai fazer massagem, quiropraxia, mas daqui para frente a cabeça erguida. Mas quem você era? Falou bem, eu era. Porque a partir de agora, a legalidade de Deus chega na minha vida dizendo: ergue essa cabeça. Diz o texto sagrado que ele olha, diz o texto, verso 5, e olhou para eles esperando receber deles alguma coisa. Alguma? Quando Pedro e João olham para ele dizendo assim: olha para nós, ergue a cabeça, eles começam a criar no coração dele uma expectativa. Ele já olha dizendo assim: peraí, ninguém nunca falou comigo assim. Se eles estão pedindo para que eu olhe, é porque alguma coisa Deus vai fazer. Você pode dizer comigo: alguma coisa Deus vai fazer.
Não, melhor assim, diz isso com voz de profeta, assim, alguma coisa Deus vai fazer. Deixa eu melhorar isso. Você não está assistindo esse vídeo por acaso, você não veio no tempo por acaso, não é porque alguém convidou, você teve vontade, ou é a única igreja que está funcionando. Não é isso não. Você chegou aqui hoje porque o céu tem uma mensagem para você. Aumenta essa expectativa, porque alguma coisa Deus vai fazer. Aquele homem levanta e ele espera que venha alguma coisa do que ele já pensa. E a Bíblia diz que Pedro diz para ele assim: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Duas coisas importantes aqui. Pedro é o pastor da igreja. Pedro começa seu ministério depois da ressurreição de Cristo, pregando e ganhando milhares de pessoas para Jesus. Mas nesse momento, Pedro não prega. Tem alguém me ouvindo, gente? Um grande problema da gente tabelar as coisas é a gente pensar que tudo se resolve como as coisas se resolveram até aqui. E existem lugares e circunstâncias que a gente quer resolver dessa forma. Não, mas a palavra vai gerar, então eu vou lá, eu vou ensinar, eu vou instruir, eu vou fazer. E a Bíblia diz que Pedro e João não pregaram para aquele homem. Uma outra coisa que a gente imagina logo de frente é o que? Então eles levantaram um grande clamor sobre ele. E não é isso que a Bíblia diz também. Eles nem pregaram e nem oraram. E agora tem gente que vai regalar o olho e dizer assim: mas e aí, pastor? Eles não estão orando naquele momento. Eles não estão dizendo assim: vamos levantar um clamor por essa circunstância. E eu não estou aqui pregando contra orar por circunstâncias. Só quero que você entenda que uma vida de oração está acima de um momento de oração. E quando você tem habitualidade na oração, não é que você não vai orar por um enfermo, pelo alimento ou por alguma causa específica. É que a oração é tão habitual que não faz sentido você parar como... Peraí, gente, deixa eu respirar fundo agora, que é o meu momento da respiração. Porque eu vou dormir respirando e acordo respirando. Quando a oração é habitual na vida, eu não preciso pontuar um momento específico. Não, peraí, agora eu vou orar, agora eu não vou. Porque o ambiente da oração já está presente em mim. Pedro e João não precisam levantar uma oração específica, porque eles já estão indo no templo habitualmente, e a vida deles traz esse ambiente do céu. Então a palavra de Deus nos diz que Pedro libera uma palavra dizendo assim: aquilo que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Está alguém me ouvindo? O homem levantou? Não. Vamos para o texto? Verso 6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Pedro diz assim: em nome de Jesus, levanta e anda. E o paralítico? Lá embaixo. Muitas pessoas fariam o que agora? Deus, o Senhor sabe todas as coisas. É assim, gente. Liberando a palavra, mas Deus não quis. Amém. Estou indo para o culto, o Senhor fica aí, Deus te abençoe. É isso? Pedro não está testando. Pedro não está se aventurando. Pedro não veio ali para ver se vai funcionar. Antes de Pedro olhar para aquele homem, o céu já havia direcionado o seu coração. Um grande equívoco dos crentes é tentar transformar todas as coisas de qualquer forma. Quem é verdadeiramente espiritual sabe e vai entender o que eu estou dizendo agora. Existem circunstâncias que a gente pede, ora, clama, intercede, mas o nosso espírito não comunica que vai haver mudança.
Agora, existem outros momentos que o Espírito de Deus testifica de tal forma que a gente cresce exponencialmente. E pouco importa o que digam contra isso, a gente sabe, Deus vai fazer. É nesse ambiente que Pedro está, porque o Espírito Santo já confirmou no coração dele. Essa é a última vez. Eles passaram outras vezes ali, o homem ali estava. Mas nesse dia, Deus marcou no céu dizendo, hoje é dia de erguer o caído. Na sua habitualidade de oração, na sua intercessão diária, vão haver momentos em que Deus vai dizer, hoje é o dia. Mas é o mesmo ambiente, é o mesmo problema, é a mesma circunstância, não. Hoje é o dia. E junto dessa chamada, desse chamamento do céu, virá uma autoridade que só o céu pode te dar. Pastor, o que isso tem a ver com o texto? Eu volto para ele agora. Diz a Bíblia assim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O homem continua sentado, continua deitado. A Bíblia diz assim, e tomando pela mão direita, o levantou. Pedro vai além dizendo assim, já liberei a palavra, mas depois da palavra eu vou tomar uma atitude. E é aqui que muita gente fica pelo caminho, porque muitas pessoas oram e outras tantas liberam a palavra, mas a maioria para aí, e aí fica naquela história, ah Deus, tu sabes, não era o tempo de Deus, não era a vontade do céu. A Bíblia está dizendo que Pedro olha e diz assim, levanta em nome de Jesus. Ainda não levantou? Então vem aqui meu filho, a mesma palavra que eu liberei me dá autoridade para te puxar para outro nível. O diabo está tentando te prender, dizendo que não tem jeito, que sempre foi assim. Então vem aqui, ó, em nome de Jesus, vem, 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 vem. Alguém me ouvindo? Eles não oram pelo problema, porque orar significa levar para Deus a causa. Eles não dizem assim, Deus, eis aqui, Senhor, um paralítico. Eles não dizem, Deus, está aqui o teu filho que nasceu assim. Porque Deus já sabe. Sabe o que eles fazem? Eles olham para o problema e dizem assim, você está aí há tanto tempo. Eu não vou falar com Deus sobre você. Eu vim falar com você sobre Deus. Eu vou melhorar isso. Eles pegam aquele homem num ambiente que ele está desde que nasceu. Mas Pedro vem e diz assim, em um nome de Jesus. Pedro olha para aquele problema e diz assim, eu sei que você dominou esse ambiente por todo esse tempo, mas hoje é o último dia do seu senhorio sobre esse problema, porque em um nome de Jesus eu libero essa palavra e nada acontece. Então Pedro diz assim, eu entendo disso, porque um dia lá no barco eu disse para ele, se tu és o Cristo, que eu vá ter contigo. E ele me disse, vem. E enquanto eu ouvi, vem, nada aconteceu. Mas quando eu pulei do barco, os meus pés se firmaram sobre o impossível, porque eu nasci no mar, cresci no mar e nunca vi um homem andar sobre as águas. Mas quando ele liberou uma palavra dizendo vem, eu pisei, andei e ainda mais, quando comecei a afundar, uma mão se estendeu e me colocou em pé. Eu estou pregando, meu filho, eu liberei essa palavra, levanta. Você não consegue, não tem problema, eu te tomo pela mão, sobe, vem, levanta. Você pode estar orando por algo em muito tempo, você pode já ter profetizado há muito tempo. Deus me traz aqui essa noite para dizer, está na hora da atitude, está na hora de tomar pela mão e dizer, vai levantar, vai funcionar, vai mudar, vai se erguer.
Quando Pedro libera a palavra e estende a mão, ele está tomando controle. Existem coisas que Satanás tomou controle na sua vida, dizendo aqui: não sai, esse vício vai tomar conta e vai matar ele, esse problema, essa depressão vai matar ela. E você vai assistindo dizendo: eu já preguei, eu já orei, eu já preguei, eu já orei. Hoje é uma noite diferente. Você vai crer na palavra, vai liberar essa palavra e vai sair daqui convicto: hoje eu vou agir a respeito, hoje eu vou agir a respeito. Nasceu coxo, está assim há muito tempo, mas hoje vai andar. Pastor, eu estou orando há tanto tempo. É isso mesmo, você está falando com Deus. Hoje você vai falar com o problema. Não entendeu, vou melhorar isso, olha aqui para mim. Pastor, estou orando há tanto tempo. É isso mesmo, você está falando com Deus. Deus já sabe decor o teu problema, já sabe tudo, os detalhes do projeto do problema. Mas você não está com ousadia para enfrentar o problema, porque já cheira mal, não é isso? Não, mestre, se o senhor tivesse chegado antes, mas agora já cheira mal. Não. O que Deus fala para Marta e Maria? Tirem a pedra. O que Deus está dizendo? Não mandei colocar. Você colocou, você tira. O que está lá dentro é problema meu. A pedra quem pôs foi você. Tira. A nossa natureza sempre vai dizer: mas já cheira mal. Muitos estão me ouvindo e estão sendo tentados na carne. Está uma luta aí dentro. O Espírito Santo dizendo: é isso, é com você. E outros estão dizendo assim: ih, mas eu já tentei de tudo, já fiz campanha, já fiz voto, o pastor já falei em casa, as irmãs do círculo de oração já benzeram, já ungiram tudo, mas não deu certo. Você pode se apegar a isso. Você tem uma outra opção. É aumentar a expectativa, dizendo: não, essa palavra foi comigo. Deus me trouxe aqui para ouvir isso nesse vídeo, nessa igreja, nesse momento. Deus vai te dar a autoridade de pegar pela mão e dizer: vai ficar em pé, vai se erguer, vai se levantar. Quem está ouvindo a palavra e crê na palavra diz amém. Ouça. Existem circunstâncias que estão perto de mudar, mas não conseguem. Talvez aquela pessoa está no ponto de mudar de vida, mas ela não tem força ainda. Deus vai te usar para mudar essa história, para aumentar as expectativas lá. Diz a Bíblia que Pedro diz àquele homem assim: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Levanta-te e? Levanta-te e? Não, melhor é isso, responde aí. Levanta-te e? Andar para quem está coxo desde o nascimento é um desafio enorme. O grande desafio é se levantar. Se levantar já é difícil. Todos hoje nós sabemos que o grande problema da musculatura em si é aquilo que se chama atrofia, não é? Quando o indivíduo fica internado no hospital, por exemplo, eles colocam aparelhos que ficam ali apertando a perna, soltando a perna, para que os tecidos, os músculos mantenham o movimento. E a primeira coisa que o médico faz quando o indivíduo está lá operado, cirurgiado, olha, passou um tempinho, já pode andar, vai no banheiro, vem uma fisioterapeuta, vamos dar uma voltinha no corredor, porque a locomoção é essencial para que o músculo se estabeleça. Você imagina um homem, 2000 anos atrás, que nunca andou na vida. As pernas só têm osso e veias. Não há tecido muscular. Todos nós sabemos, estamos em 2020, né? E os músculos, tendões, são essenciais para que se fique em pé, mas ainda para que se ande. Pedro levanta os olhos daquele homem e diz para ele assim: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda.
O homem não consegue, ele estende a mão. E é sobre isso que eu vim pregar a você essa noite. O que Deus quer fazer nas pessoas é algo infinitamente maior do que você pode pensar. Eu vou dizer de novo. O que Deus deseja fazer na vida daquele homem, daquela mulher que você está aqui intercedendo por ele, é muito maior do que você pensa. Você está aqui hoje pensando assim: eu queria que ele fosse crente, eu queria que ele fosse salvo. O céu está dizendo: não, não é só isso. É o início. Mas o que eu vou fazer através da tua atitude de fé, estende a mão para receber aí, vai, será muito maior. Tem gente me ouvindo aqui dizendo: eu só queria que ele fosse crente, eu só queria que ele morresse salvo. O céu me trouxe aqui para dizer sobre a vida de alguém: não é só isso. O que Deus vai fazer, se prepare para enxergar. Os seus olhos, estende a mão aí, recebe. Os seus olhos vão ver o que Deus vai fazer nessa situação. Não vai ser só crente, vai ser usado nas mãos de Deus. Não é só um negócio, vai ser um grande empreendimento. Não é só uma porta, será uma porta de bênção para você e para os demais. Recebe essa palavra em nome de Jesus. O que eu estou dizendo aqui, você não pode imaginar o que Deus quer fazer através desse seu toque. Estender a mão é difícil, porque a primeira coisa que o diabo vai dizer na sua cabeça é: e se ele não levantar? A gente fala muito sobre fé, mas a atitude materializa a fé. Quando Pedro diz em nome de Jesus, levanta, ele está falando. Mas quando ele estende a mão, ele não está duvidando. Ele diz assim: eu não estou duvidando do que eu disse. Eu tenho plena certeza, é hoje, não é amanhã, não vai ter confirmação, não vai ser depois do culto, é agora. Dá essa mão aqui, rapaz. Eu não sei com quem Deus está falando, mas alguém está recebendo essa palavra. É tempo de estender a mão. Você já orou, você já pregou, você já intercedeu. Está na hora de estender a mão. Porque nessa estendida de mão, aquilo que os seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, aquilo que não desceu para o teu coração, é o que Deus vai chamar a existência. Pastor, não estou entendendo, te explico agora. Diz a Bíblia: tomando pela mão direita, o levantou. Isso significa: começa a puxar. E logo seus pés e artelhos se firmaram. Ali não tem músculo, ali não tem tendão com estrutura para manter um corpo em pé. E o que acontece? O que acontece é o que acontece sempre quando um crente acredita. O que acontece é o que aconteceu quando Josué diz: Deus, para o sol aí, Deus para o sol. O que acontece é o que acontece quando o próprio Pedro diz: se eu pudesse, tu és Cristo que eu vou andar. Vem, meu filho, anda. E o que acontece é o que todo mundo que assiste diz assim: é impossível. Mas todo mundo que acredita diz: mas eu vou viver. O que acontece é o que acontece com quem está me ouvindo aqui, que o médico disse: ó, não tem mais jeito, prepara a vida, acerta as contas, vai morrer. Já passou 1 ano, já passou 2, já passou 10, já cansou de viver. E o médico diz: não sei explicar, porque milagre a gente vive, não explica. Quando Pedro estende aquela mão, e se a gente entendesse isso, a nossa vida verdadeiramente mudava. Porque a gente fala de milagre, mas pensa sempre na nossa expectativa. Muitas pessoas estão me ouvindo dizendo: pastor, mas a crise continua, mas o problema está aí. Ótimo, concordo. Mas o Deus que nós pregamos, o Deus que nós adoramos, não é um Deus que depende de uma circunstância pontual, humana. Ele fez os céus e a terra.
Para Pedro e João talvez fosse impossível levantar um homem como homens, fosse impossível. A medicina poderia dizer não tem jeito, como aquela mulher que há 12 anos sofre, a Bíblia diz que ela gasta todo o seu dinheiro com os médicos. Mas Pedro e João não estão preocupados com circunstâncias humanas, com o que eles podem fazer. Eles estão crendo no que Deus pode fazer. Enquanto você estiver preocupado com o que você pode ou alguém pode, vai haver sempre limitação. Mas quando você olha para o céu, não há impossibilidades. O médico olha e diz, mas não tem músculo, não tem força, vai ter que fazer fisioterapia a vida inteira para firmar o pé. O céu olha e diz, é carne, então vai ter carne. É tendão, vai ter tendão. Por quê? Porque alguém estendeu a mão com ousadia e disse, levanta em nome de Jesus. Vou melhorar isso. Quando você acredita e começa a tocar as coisas, o céu vai agir em favor. E onde existe impossibilidade, Deus vai fazer possível. Quando Pedro toca, aquele homem puxa. Pedro e João esperavam que ele ficasse em pé. Verso de número 8. Quem puder abrir a Bíblia, abre aí, vai. Como diz os irmãos, né? Para não ficar nas minhas palavras. Abre a Bíblia aí. Abre aí. Alguém me ouvindo? E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E, o que está escrito aí? E o que, gente? Melhora isso aí. Não, vocês não estão entendendo aqui. Eu estou craque nessa história porque eu tenho filhos pequenos, né? E o primeiro sinal que uma criança se torna independente enquanto corpo fisiológico é o pulo. Sabia disso? Porque quando a criança pula, significa que ele já tem a musculatura completa da parte abdominal e pernas. Isso significa que ele já vai poder usar o banheiro, que ele vai ter liberdade para poder usar o banheiro sozinho. Isso significa que ele está apto para ir para a escola, para poder se separar dos pais se for necessário. Individualmente, biologicamente, ele está pronto. Não entendeu, né? Vou melhorar isso. Aquele homem nunca ficou em pé a vida toda. Seus músculos eram atrofiados. E o grande desafio seria ficar em pé. Se aquele homem ficasse em pé, já seria uma vitória. Já ia ter culto de ação de graça, todo mundo dizer, levantou. O paralítico que nunca ficou em pé, agora está de pé. Louvado seja Deus. Mas aquilo que o céu faz e promete é infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Tem alguém me ouvindo? Alguém já entendeu? Quando Pedro estende a mão, o homem não levanta como qualquer um. Ai, firma aí. Como alguns que gostam de mostrar esses milagres, né? Bota um pé! Aí vem, aí arrasta o irmãozinho aqui, solta o irmão cai. Não é isso não. Pedro pega a mão. E a Bíblia diz que o rapaz que nunca projetou sobre os pés, não levanta apoiando, engatinhando, arrastando ou arrastado. A Bíblia diz que imediatamente ele saltou. Não, gente. Se eu pedir para saltar, deitado no chão aqui, a maioria de vocês vai dizer, ih, pastor, dói. Eu sou o primeiro deles. A maioria vai dizer assim, não, pastor, eu não dou conta desses negócios não, a idade já chegou. Aquele homem que nunca firmou seus pés sobre a terra, não tem noção de gravidade, seus ouvidos nunca foram utilizados para equilibrá-lo, seus labirintos nunca funcionaram. Quando o toque do homem de Deus com fé pega aquelas mãos, é imediato, é fulminante. Quando uma pessoa tem um acidente grave, é necessário que os fisioterapeutas façam um trabalho incrível
difícil. Muitas pessoas que andaram a vida toda perdem os movimentos e para retornar é muito custoso. Demora para readaptar. Tem alguém me ouvindo? Quando o céu diz é agora, aquilo que seria um processo longevo, complexo, difícil, impossível, Deus diz: levanta. Você consegue imaginar o que é isso no sobrenatural? Músculos, tecidos, nervos que nunca funcionaram começam a crescer, começam a se desenvolver. Mas isso não é assim, ó. Depois do culto, você volta aqui no final do culto, você vai ver que não. É na hora. Enquanto ele está tocando, o céu está trabalhando, o Criador está entrando na criação, dizendo: a fé está entrando em ação, vai pular. Quem é que ensinou esse homem? Quem é que explicou? Qual foi o fisioterapeuta? Quem é que disse: ó, bota um pezinho, bota o outro, vai cair, equilibra, distancia as pernas, melhora com as mãos? Quem é que fez? Eu não sei. A única coisa que eu sei é: imediatamente ele não se levanta, ele pula. Não, vou melhorar isso. É tempo de pulo, é tempo de saltar, é tempo de glorificar. Hoje, aquilo que nunca andou, não vai só andar, vai pular, vai saltar, vai correr, vai viver. Recebe essa palavra em nome de Jesus. E sabe o que o céu está dizendo para Pedro? Você é só um instrumento. Sabe o que o céu está dizendo para você? Você vai pregar, vai orar, vai interceder, vai estender a mão, mas você é só um. Porque Pedro estende a mão e diz assim: vai ficar em pé, vai dar passos. Mas quando Pedro estende a mão, o homem pula. Deus está dizendo: você começa o processo, eu concluo. Você estende a mão, eu farei saltar. Você pediu para ficar em pé, eu já coloquei pulando, porque eu sempre farei acima do que você pode imaginar, porque o poder que opera sobre a sua vida é o meu. Você está pedindo para Deus curar, Deus vai curar, vai reerguer, vai restaurar. Você pediu uma porta, Deus vai abrir uma grande porta. Você pediu para Deus mudar, se prepare para ser surpreendido pelo céu. Eu não sei se você está conseguindo entender, gente. Não podia ficar em pé, agora está pulando, agora está correndo. Não conseguia se equilibrar. Diz a Bíblia: e saltando ele pôs-se em pé e andou. Alguém me ouvindo, gente? Diz o texto: saltando ele pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo. Entrou com eles onde? Deixa a Bíblia aberta aí. Entrou com eles no? Sabe como é que a maioria das pessoas entrava no templo? Estola, roupa, ritual de purificação. O sacerdote pegava o rolo, lia o rolo, lia o rolo. Alguns diziam amém. Tempo de oração. Deus, graças te damos, porque eu tenho feito tudo, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia é para sempre. Vamos trazer para o dia de hoje? Chega na igreja, dobra o joelho. A maioria nem lembra o que orou. Por que você dobra o joelho quando chega no templo? Ah, porque todo mundo faz. O que você falou com Deus quando dobrou o joelho? Não responde para mim, não responde para você. Você lembra o que você orou hoje aqui? Alguns nem oraram, só dobrou o joelho porque é o normal, porque vai que alguém acha que eu estou em pecado. Então dobra o joelho ali para cumprir a tabela.
Aí senta, aí espera alguém mandar levantar. Vamos ficar em pé, vamos abrir a Bíblia Sagrada, Assembleia de Deus, leitura oficial da noite. Aí canta os 3 hinos da harpa, não é isso? O músico toca, o coral canta, culto normal, sem pandemia. Os corais da igreja cantam, a orquestra louva, a banda toca, os grupos de louvor se manifestam. Aí, algumas igrejas assim, vamos tirar a oferta, não é isso? Vamos recolher dízimos de ofertas. Algumas igrejas ministram a oferta. Você vai lá, contribui, vem aqui na frente, faz a sua oferta. Esse é o culto, não é isso? Aí vem para a hora da mensagem. Então vamos ficar em pé. Aí grande parte dos irmãos sente aquela vontade indescritível de ir no banheiro, ou de atender o telefone, né? Vai lá, dá uma voltinha lá fora e volta, senta, fica no culto. O pastor dá uma aumentada na voz, o irmão do lado está empolgado, você de vez em quando dá uns glória a Deus. Alguns choram, alguns se emocionam, não é isso? Aí olha o relógio, opa, 9h19, agora até eu preocupei. Tem que acabar 9h30. Avisos dos cultos, né? Essa semana tem isso, aquilo. Fala do Senhor, irmãos, abençoe o amor de Deus, nosso Pai. Acabou o culto, não é assim? Mas no meio disso tudo, tem umas pessoas que elas já entram na igreja com o olho inchado, senta no culto, qualquer movimento para ele é natural para ele dar um glória a Deus. E aí os religiosos normais olham para aqui e ainda torcem o nariz, dizendo assim, acho que ela está com um problema, hein? Aqueles que gostam de opinar um pouco mais, eu sabia que eles devem estar com problema. Isso é o casamento, o casamento está em crise. Ixi, o filho deles está dando trabalho horrível. A Bíblia diz que esse homem salta, levanta e entra no templo. Está no texto aí, ó. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo. Vamos continuar lendo como é que ele entra no templo? Andando, saltando, louvando a Deus. Não, vou melhorar isso. Andando, saltando, louvando a Deus. Sabe o que acontece? Assim, ó. Que falta de disciplina. Isso é menino demais. E pulando desse jeito. Daqui a pouco alguém cutuca e diz assim, mas esse era o aleijado lá da porta. Não pode. Mas ele está lá desde sempre. Desde que abriu essa igreja, ele está lá na frente. Alguém diz, não, mas é ele, mas não tem jeito. Ele sempre foi aleijado. Eu conheço a mãe dele. Sempre desde pequenininho. E enquanto o povo discute o que é, o que não é, ele está pulando, gritando e adorando. Pulando, gritando e adorando. Sabe o que eu entendo desse texto? As pessoas que entram pulando e adorando podem ter pedido, Deus me dá ouro. Deus disse, não dou. Me dá prata, também não dou. Mas eu estou pulando, por quê? Porque eu era aleijado e estou andando. Porque eu não podia me locomover e estou. Eu ainda não recebi tudo o que queria, mas o céu já fez por mim mais do que eu poderia pensar. E eu não quero ofender ninguém, mas as pessoas que entram com pernas próprias normalmente saem do mesmo jeito. Mas aqueles que sabem de onde Deus tirou, esses não aguentam. Esses, cada culto é o último. Eles entram dizendo, eu nunca poderia ter entrado. Eu sei onde eu estava, eu sei quem eu era, eu sei as minhas limitações, mas Ele estendeu a mão. Por que você está pulando? Porque eu sei de onde Ele me tirou. Por que você está adorando? Fala mais baixo, está atrapalhando a religiosidade. Não, eu sei de onde eu vim. Mas ele chora todo culto, porque eu sei que o meu limite era a porta.
Eu sei quanto tempo eu fiquei na porta. Eu sei quanto tempo eu quis entrar e não podia. Eu sei o quanto eu orei, por isso que eu estou vivendo hoje. Eu sei, e é por isso que eu entro pulando. É por isso que o meu glória é barulhento. É por isso que eu falo em língua em qualquer lugar. É por isso que se deixar eu corro no corredor da igreja, porque eu sei a alegria que só o céu pode ministrar. Essa é a grande diferença. Alguns entram para dizer obrigado, Senhor, por mais uma semana, por mais um dia, que bom. Mas outros entram dizendo, eu sei o quão difícil é a porta. Eu sei como era duro ver pessoas indo e vindo. Estou de pé. Não, vou melhorar isso. Estou andando. Estou pulando. Entrei. Seja Deus louvado. Glorificado é o nome dEle. Deus seja exaltado. Deus seja dignificado. Deus, 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 Deus. Porque quem é tocado não consegue ser indiferente. Os que puderem, fiquem em pé. Olha aqui para mim. Eu termino agora. Olha aqui para mim. Quem te viu do lado de fora e quem viu o seu estado fora não vai entender o que Deus vai fazer. Vou melhorar isso. Quem viu o seu estado de uma vida toda, quem acostumou a te ver caído, sentado, prostrado, não vai entender o que Deus vai fazer. O menino, você não era o aleijado da porta, eu era. Irmã, você não era aquela do filho perdido, eu era. Você não era aquela do marido preso, eu era também. Você não é aquele que estava desempregado, era eu. Você não é aquele que a empresa quebrou no meio dessa crise, eu mesmo. Você não é aquele que estava devendo para todo mundo, E você não é aquele que pediu oração lá, que a doença estava terminal e já era para ter morrido, era eu mesmo. E aí? Eu não sei explicar. Eu só sei que as mãos se estenderam e as pernas que eu nunca senti na vida, hoje, são mais fortes do que qualquer um de vocês. Aquilo que eu nunca vivi na vida, o céu me entregou. E eu não precisei fazer adaptação, porque aquilo que vem de Deus me prepara para usufruir. Eu nunca pisei os pés e agora estou correndo, estou pulando, estou vivendo. Estende a mão para receber. Sua família vai pular, seu ministério vai correr, seus filhos vão se levantar. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Aleluia! Feche os seus olhos e tire o seu tempo de adoração. Você que recebe isso, você que já está de pé, corre agora, pula agora, aumenta o barulho do glória a Deus. Quando Jesus estendeu as mãos, sabe por que a gente pula? Porque a gente corre, porque a gente se alegra. Porque a minha alma estava longe dos caminhos de Deus. Eu era um aleijado, miserável, pobre e perdido, pecador. Só tem um dia, eu estava na porta, mas Jesus, minhas trevas
porque todo mundo passava e dizia: coitado, tadinha, vamos lá levar uma cesta, vamos interceder por ela. Mas ele te pega na mão e diz: vem, 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 vem. Estender as suas mãos. Só você que está sendo erguido, você que foi levantado. Adora ele agora. Para mim. Se lembra quem você era e o que ele fez. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Mas um dia, quando ele estendeu as suas mãos para mim. feche os seus olhos. Jesus, te adoramos pelo dom da vida, por tua palavra que vem de encontro aos nossos corações, porque o Senhor nos põe de pé. O Senhor fez sobre as nossas vidas o impossível, e é por isso que saltamos, pulamos, gritamos. Nós não desejamos que as pessoas entendam, Senhor, porque só quem foi levantado por Ti sabe o que é ser erguido. Mas que essa palavra se cumpra em nossos corações, trazendo autoridade. Espírito Santo, derrama autoridade que só o céu pode, para que os teus filhos tenham ousadia de liberar a palavra, de orar, mas de estender a mão dizendo: vai levantar. A família vai levantar, os filhos vão se levantar, as portas de finança vão se levantar. Não importa quanto tempo está paralisado, vai se levantar. O Senhor trará músculo, estrutura, vai firmar os ossos, vai fortalecer tendões, e aquilo que nunca andou, para a glória do teu nome, vai se levantar. Nós chamamos a existência, crendo, Senhor, no poder do Teu nome. Por isso te adoramos e agradecemos em nome santo